sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana e no vídeo de hoje eu vou continuar a investigação do livro A Mandíbula de Caim. Mas antes de ir para a página de hoje, eu queria falar uma coisa que alguns de vocês têm me questionado. Bom, vocês me perguntaram se eu vou fazer um mural ou se eu não vou, se eu não prefiro organizar primeiro por narradores e depois ler cada página, mas eu vou dizer pra vocês que o que funcionou melhor pra mim tem sido isso, ler cada página com atenção e depois organizar melhor, porque eu pretendo sim fazer um mural, mas eu acho que vai ficar muito mais fácil fazer um mural tendo já todas as informações na minha mente. Então eu já vou saber quem são os personagens, os nomes deles, o que eles fazem mais ou menos, de profissão, quais poderiam ser os suspeitos. E eu acho que assim vai ficar muito mais fácil depois de organizar o mural para poder conectar as informações. Até porque eu escrevo nas páginas, então eu grifo as partes que são importantes e aí vai ficar muito mais claro de organizar. É isso, então vamos para a página de hoje. Bom, antes de falar especificamente sobre a página 38, eu queria falar uma coisa antes. Esse autor trabalha muito com fluxo de consciência, então ele escreve como os personagens pensam. E como é que a gente pensa? A gente não pensa de uma forma ordenada, a gente imagina uma coisa que vai levando a outra, e a outra, e a outra, então fica uma coisa meio desordenada quando a gente lê. Então, pra gente entender o que se passa nessa cena, já que esse fluxo de consciência atrapalha a nossa investigação, é bom que a gente separe os acontecimentos do pensamento do narrador. Então, se a gente pensar nessa página 38, o que a gente tem aqui? A gente tem uma possível cena de um assassinato, porque mostra que esse narrador está indo para algum lugar. Nesse lugar, ele se depara com alguma mulher, porque ele pensa sobre os cotovelos dessa mulher sentada perto dele. Então, a gente não sabe onde eles estão exatamente, mas tem uma mulher sentada perto dele. Depois vem todos aqueles pensamentos dele. E no final, mais uma ação, que é ele apunhalando uma mulher. Então, a gente tem a possível cena de um assassinato. Agora, a gente tenta relacionar essas informações com o que ele pensa. Então, a gente já tem as ações. Agora, vamos ver o pensamento dele. Ele diz assim, uma frase em latim: Video melhora provoque. Não sei pronunciar isso, como vocês podem perceber. Mas essa frase tá pela metade. A frase inteira significa: vejo o melhor, aprovo, mas sigo o pior. Ou seja, ele sabe o que ele deveria fazer de correto, mas ele não faz. Ele prefere fazer o caminho errado. Então, ele se lembra de uma tal de Sonia Gordon, que acabou acontecendo alguma coisa trágica com essa mulher, porque ele diz que o primo dele fez um ato imprudente. E aí ele menciona um pier com uma ferrovia elétrica. Então, o que você imagina com isso? Muito possivelmente esse primo acabou eliminando essa tal de Sônia. Mas aí ele afirma que não é possível fazer um omelete sem quebrar os ovos. Ou seja, para você atingir um objetivo, você precisa passar pelos seus obstáculos, né? E às vezes esses obstáculos não são coisas felizes. E ele afirma que a omelete dele estava excelente, ou seja, ele estava conseguindo cumprir o objetivo dele. Qual que era o objetivo dele? Talvez de eliminar essa outra mulher, que a gente não tem o nome. Inicialmente eu pensei que ele estivesse falando da Sônia, mas aí eu pensei, bom, se parece que esse tal de primo dele eliminou essa mulher, então deve ser outra de quem esse narrador está falando. E aí ele diz, abre aspas, você se safaria ileso, não é mesmo? Quem disse isso? Talvez alguém disse isso pra ele antes dele apunhalar essa mulher, talvez. O que vocês acham dessa parte? E no final ele menciona um tal de velho Marat. Também não sei pronunciar esse nome, mas é uma pintura. A morte de Marat. The Death of Marat. É uma pintura de Jacques-Louis David, Davi, também não sei falar esses nomes, gente, me perdoem. Mas é uma pintura que tem um senhor numa banheira e ele foi esfaqueado, ele morreu. E aí ele descreve nessa pintura, ele diz: pensei no esquelético velho Marat em seu banho, a touca de dormir lhe caindo na testa, a luz bruxulante da vela, a sombra à porta, o passo furtivo de Charlotte Brontë com a lâmina afiada. Só que, gente, Charlotte Brontë é escritora, não tem nada a ver com isso daqui. O
quem assassinou esse velho Marat foi uma Charlotte também, mas foi a Charlotte Corday, não foi nada de Charlotte Brontë. E aí depois ele termina, havia algo de errado. Realmente havia algo de errado, porque não foi Charlotte Brontë que assassinou esse velho Marat. Mas como ele sempre relaciona referências com a história, então o que pode haver de errado, além desse fato aqui, que não foi a Charlotte Brontë? O que pode haver de errado nessa história pro narrador poder se questionar? Outra coisa, eu não faço a menor ideia de quem seja esse narrador. Até agora, não sei. Então, se vocês souberem, se vocês acharem que alguém tem alguma hipótese, escrevam aí nos comentários. Agora vamos para a próxima página. Gente, página 39, eu confesso pra vocês que se não tivesse a versão em inglês, eu não teria entendido quase nada. Muitas coisas da tradução aqui ficaram bem difíceis de entender só em português, mas vamos lá. No começo, o narrador diz, né? Ela disse que não importava o que eles tivessem feito porque continuava sendo MD e não adquirira outro, ou seja, ele. Aqui a gente tem um narrador, que pelo que a gente vai descobrir depois, parece ser um cachorro, falando sobre essa mulher que continuava sendo um MD. MD pode ser até uma sigla para médico em inglês, mas pode ser também que seja o nome dela. Então, M, o nome, e D, o sobrenome. E não adquirir a outro, ou seja, ele. Aqui a gente tem uma parte bem estranha, porque no inglês tá escrito ao contrário, não que ela não adquirira outro, mas que agora ela tinha outro. Ou seja, ao que parece, ela deveria ser casada com uma pessoa que tinha a mesma letra de sobrenome, talvez a letra D. Agora ela já não estava mais com aquela pessoa, ela estava com ele, mas como o sobrenome continuava tendo a mesma letra, as iniciais do nome dela não haviam mudado. Foi isso que eu entendi. Pode ser que seja outra coisa, mas ao que parece é isso. Porque o narrador menciona depois, ou seja, ele. Então, se ela já tinha ele, possivelmente ela tá falando sobre casamento, né? Ou seja, ela devia ser casada antes com um outro homem que tinha o mesmo sobrenome, mesma inicial de sobrenome, não necessariamente o mesmo sobrenome. E aí, o narrador continua que ela mostrou algumas opções. Opções aqui a gente não sabe do que, mas em inglês tá escrito undercoat, que pode ser aquele pelo de cachorro. Então, a gente pensa, pelo de cachorro, mas ela não tá vestindo um pelo de cachorro, ela tá experimentando alguma coisa, possivelmente um casaco. Como essa é a visão do cachorro, ele pode ver como se fosse um pelo, uma camada de pelo extra pra mulher, mas na verdade é uma roupa. E ele diz, um tom de fígado cru, muito lindas, todas as opções muito lindas nessa cor. Ou seja, fígado cru, quem que vai fazer essa referência? Tem que ser o cachorro, né? E ele também diz que sentiu pena dele por ela comprar tantas coisas novas. Afinal, toda a sua vida em sua companhia, eu tivera apenas um manto para aquecer meu corpo. Então tá aí a prova de que é um cachorro, né? Poderia até ser um gato também, né? Agora, em sua companhia, eu fiquei pensando, será que ele é um animal de estimação da mulher ou do homem? Mas aí eu vi em inglês e é do homem. Então, é um cachorro ou um gato desse homem. Depois, olha que interessante, esse narrador diz, Combe, sempre pensei foi onde o sujeito andou caçando coelhos. Eu também pensei que fosse um lugar, mas o narrador sempre pensou que fosse um lugar, ou seja, então não é um lugar. No entanto, havia também um Jorge, porque ele assim dissera, ou seja, dois nomes, Combe, Jorge, alguma coisa de estranho. Então se a gente deve procurar, a gente vai descobrir que é George Combe, que existiu de verdade, e aqui ele diz que chamou de frenólogo, mas não entendi direito qual que era a relação dele com freios, nenhuma, né? O cachorro não tá entendendo nada do que eles estão falando. Esse George Combe, na verdade, estudava cérebros. Falou que era seu último dia, ou seja, uma referência a tempo. Quando é que George Combe morreu? Ele morreu 14 de agosto, ou seja, mais uma referência a tempo. Agora me ajudem com essa parte, que foi a parte mais difícil dessa página.
Ele diz que ambos disseram que eram 2 ao todo para aquele ano. Então, essa mulher estava conversando com aquele homem e disseram que eram 2 ao todo. O que eram 2 ao todo? Ela falou que um dos dele era vicário e não consegui compreender o que o vigário tinha a ver com isso. Então, eu achei bem estranho esse vicário com vigário, mas é que em inglês, vicário é vicarious e vigário é vicar. Então, são 2 palavras mais parecidas do que na versão em português. Então, o cachorro realmente não consegue entender o que eles falam. Mas o que eles estão falando aqui? Que eram 2 deles, ou seja, 2 possíveis da mesma profissão, e um deles era vicário. Vicário é um substituto. Isso me lembrou do mineralogista, que tinha um substituto. Então, provavelmente estão falando dele. E o vigário não tem nada a ver com a história, não tem nada de vigário. E aí, eles fizeram uma aposta, como vocês mesmos já mencionaram. Uma aposta já aconteceu nas páginas anteriores. Então, o que a gente tem de mais importante aqui? Talvez essa personagem MD seja a May, não sei, e que ela casou com esse homem que tinha a mesma letra inicial de sobrenome que o antigo marido dela. Talvez seja isso. Talvez esse homem não tenha tanto dinheiro, porque se o animal sentiu pena dele, porque ela comprava tantas coisas e ele só tinha um único manto para aquecer o corpo, que for herdado, talvez ele não seja um homem rico. E a gente tem mais uma referência à data, não, que é o dia 14 de agosto. E eles estão falando sobre esses possíveis, esses 2 homens, que talvez sejam o mineralogista e o substituto dele. Mas o que vocês acham disso? Vocês concordam com isso ou não? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, para ele não tomar tanto tempo de vocês. Eu espero que essas informações sejam úteis. A gente se vê na segunda-feira. Obrigada por estarem aqui, de verdade. E tchau!